Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Agnese. Nascida em Milão, que fica por ali assim, ela foi filha de um rico vendedor de seda, que também era um homem muito culto, e deu para a Maria Agnese tudo o que de melhor se podia dar em termos de estudos. Ela teve vários tutores. Ainda criança, ela já se mostrou com um talento muito grande para os estudos. A Agnese, ali com uns 11, 12 anos, já sabia falar o italiano, a sua língua nativa, mas também o francês, o grego, o hebraico, o espanhol, alemão e latim. Lá na casa do pai da Agnese, era comum haver reuniões de estudos. Ficavam conversando sobre filosofia, matemática, ciências em geral. Muitas pessoas inteligentes iam para lá discutir e a Agnese participava dessas reuniões. Fruto dessas reuniões, em 1738, ela publicou este livro, que trata de um monte de assuntos. Então eram as coisas que essencialmente se discutia lá na casa dela. O pai da Agnese gostava de ficar exibindo a sua filha, porque ela era muito talentosa. Mas ela não gostava disso. Até que um dia ela disse: "Pai, eu quero ser freira." Mas ele não permitiu. De qualquer maneira, eles chegaram a um bom acordo. A Agnese não pôde ser freira, mas tinha a liberdade de ir à igreja a qualquer momento que quisesse. Além disso, ela não precisava mais participar daquelas reuniões com os amigos do seu pai. Ela ficou bem mais reclusa. E, embora rica, ela passou a ter uma vida bem humilde. Após essa fase em que ela não pôde ser freira, a Agnese se dedicou essencialmente à religião, então ela lia muito sobre o assunto, e também à matemática. Um primeiro grande professor de matemática que ela teve foi um dos amigos do seu pai. Esse cara aqui, que era um professor universitário bem famoso lá na Itália daquela época. A Agnese tinha um monte de irmãos. O seu pai casou 3 vezes e teve 21 filhos. Ela foi a criança mais velha desses todos e ensinava alguns de seus irmãos. Ela começou a dar aulas de matemática para um de seus irmãos. Este professor de matemática percebeu que ali se tinha um conteúdo de bastante qualidade e disse: "Agnese, quem sabe você escreve um livro sobre isso daí, sobre essas aulas que ela estava dando para um de seus irmãos em particular." E surgiu um livro em 1748. Este aqui é o primeiro livro de matemática escrito por uma mulher. Ele foi feito em 2 partes. Em 1749 foi publicada a outra metade. São 1070 páginas. E é um livro escrito para jovens italianos. São vários conteúdos que aparecem ali dentro.
aritmética, álgebra, trigonometria, geometria analítica, cálculo, séries, equações diferenciais. E o livro ficou muito famoso porque ele é bem escrito, ele é muito didático. Bom, conforme a Agnese foi escrevendo o livro, dúvidas iam surgindo. E ela discutia essas dúvidas principalmente com o Riccati. Riccati é um nome conhecido até hoje em dia do estudo de equações diferenciais. Isso aqui é a equação de Riccati. Então aqui dois matemáticos com quem a Agnese conversava. Naquela época, ainda não existia a Itália como nós conhecemos, e Milão estava sob o domínio da Áustria. Quando você pega o livro e abre logo na primeira página, nota que ele foi dedicado a uma certa Maria de Teresa, imperatriz da Áustria. Esta aqui, uma Habsburgo, que gostou muito do livro. A Maria Habsburgo deu um anel de diamante para Agnese. Mais tarde, esse livro aqui foi adotado nas escolas por toda a região do que hoje é a Itália. O livro era tão bom que até o Papa ficou impressionado e falou com a Agnese, dizendo que era um livro de fato de alta qualidade. Logo depois disso, o Papa, em 1750, ofereceu para Agnese uma vaga de professora universitária na Universidade de Bolonha. A vaga foi da Agnese, mas ela nunca lecionou lá. O que acontece? É que nessa época o seu pai estava doente. Ela ficou ali em casa cuidando do seu pai. E em 1752 ele faleceu. Quando o pai da Agnese faleceu, ela pôde fazer aquilo que sempre quis: se dedicar à igreja. E ela fez caridade. Gastou até o último centavo da sua herança ajudando os necessitados. A Agnese foi a mulher que escreveu o primeiro livro de matemática, e era um livro bom pra caramba, extremamente didático. E quando teve a liberdade de fato escolher qual era o caminho de sua vida, foi ajudar os outros. Uma história que se conta dela é a de que ela era sonâmbula. Era assim: digamos que durante o dia ela estivesse estudando um certo problema matemático. Ela dormia. No seu sonambulismo, ia lá, resolvia a questão e mais tarde, quando acordava de verdade, percebia que já tinha a solução do problema e foi ela mesma quem o resolveu, naquele seu estado de sonambulismo. O nome da Agnese está associado a uma certa curva. É assim: o Fermat foi a primeira pessoa a estudar esta curva aqui. Em 1718, o Guido Grande deu um nome para a curva. Este aqui, versória, aí em latim. Essa palavra aqui significa um certo tipo de corda que é usada na navegação. Então o Grande
olhou para essa curva, lembrou daquela corda que aparece em alguns barcos à vela e disse: ah, esse nome aqui, que é o daquela corda, é o nome dessa curva. E em latim é assim, e em italiano é desse outro jeito. Essa curva aparece no livro da Agnese. Eu fui lá, peguei o original, e essa palavra aqui, ó, versiera, aparece exatamente aqui. E aqui a curva. O livro da Agnese, que era bom pra caramba, foi traduzido para o francês e também para o inglês. Quem fez a tradução para o inglês foi este professor aqui. Quando ele leu exatamente esta palavra aqui em italiano, ele fez uma pequena confusão. Olha, em italiano é assim, ó. Esse versiera. Não sei como é que se pronuncia, mas é assim que se escreve. E este professor, na hora, pensou nesta outra palavra, que de fato é bem parecida, mas é outra palavra. E isso aqui significa bruxa. Então, o que é que aconteceu? Esse cara aqui, quando leu esta parte do livro, traduziu errado como bruxa, de tal maneira que ele passou a chamar esta curva aqui de bruxa. A curva bruxa que aparece no livro da Agnese. E acabou pegando. Até hoje, isso aqui é uma curva chamada de bruxa de Agnese. Mas foi apenas um pequeno problema de tradução. Importante mesmo é que a Agnese foi uma mulher genial, foi a primeira mulher a escrever um livro de matemática e gastou até o último do seu centavo para ajudar os necessitados. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal e é isso daí.